Olá, meu querido aluno da capital, do interior e de todo o Brasil. Eu sou o professor Bruno Taiguara e hoje nós estaremos aqui para mais uma aula de matemática. Qual é o conteúdo da aula de hoje, professor? Vamos lá, de olho na tela. Aula de número 20, o eixo grandezas e medidas. Conteúdo: medidas de tempo, segundos, minutos, horas, dias, semanas, mês, bimestre, semestre, ano e década. Qual é a nossa habilidade? Estabelecer relações entre as unidades de medidas de tempo. Hora, minuto, minuto, segundo, dia, mês, dia, semana, etc. Então, vamos lá que agora é hora de estudar. Muito bem, e a aula de hoje vai começar aqui nesse lindo cenário, a terra da J.K. Rowling e do Harry Potter. E aqui, como você pode ver, nós temos o Big Ben. É um relógio muito famoso, localizado na cidade de Londres, na Inglaterra. E por que eu comecei a aula de hoje usando esse relógio? Porque hoje nós vamos falar sobre as medidas que envolvem tempo. Vamos falar sobre todas elas e também falar um pouquinho sobre conversões de medidas. Então, de olho na tela. Bom, estabelecer relações entre unidades de tempo. As unidades de tempo são hora, minuto, segundo, dia, mês, ano, semana. Aqui comigo. Então, você pode perceber que durante o nosso dia a dia nós usamos o tempo todo as medidas de tempo. Seja para ver a hora de ir para a escola, a hora que vai começar a aula, a hora que vai terminar um aniversário. Então, as medidas de tempo estão presentes no nosso dia a dia. Então, vamos começar com o básico. E qual é o básico? Aprender a fazer conversões entre unidades de tempo. De olho na tela. Bom, vamos começar o seguinte, conhecendo as unidades de tempo. Então, começamos com uma hora. Uma hora é o equivalente a 60 minutos. Lembrando também que 1 minuto é igual a 60 segundos. Aqui comigo. Mas como é que nós podemos fazer para fazer essa conversão de horas, minutos, minutos e segundos? Também nós temos uma maneira de fazer essa conversão, tá certo? E como é que eu faço isso, professor? Então vamos lá, de olho na tela. Para transformar horas em minutos, multiplica-se o valor por 60. Para transformar minutos em segundos, multiplica-se o valor por 60. Aqui comigo. Então, nós vimos o seguinte, para eu transformar de hora para minuto, eu pego o valor que está em hora e multiplico por 60. De forma análoga, nós vamos pegar também o tempo que está em minutos e multiplicar por 60 se eu quiser transformar ele para segundos. O professor ficou um pouco confuso, eu não entendi muito bem. Então, vamos ver um primeiro exemplo para começar essas conversões de medida de tempo. De olho na tela. Marlene foi ao centro fazer compras e demorou 3 horas para chegar em casa. Qual o total desse tempo em minutos? Letra A, 150, letra B, 160, letra C, 180 ou letra D, 190? Então vamos lá, verificar o seguinte. Primeiro vamos fazer a leitura do problema, tá? Novamente com calma. Bom, Marlene foi ao centro fazer compras e demorou 3 horas, tá certo? 3 horas para chegar em casa. Qual o total desse tempo em minutos? Aqui comigo. Para eu fazer essa transformação, horas para minutos, vamos relembrar o que nós acabamos de aprender. Eu tenho que pegar o valor e multiplicar por 60, tá certo? Isso mesmo, vou pegar o total de horas e multiplicar por 60. De volta aqui comigo. Então, qual o total de horas que eu tenho? Nós temos 3 horas. Como é que eu faço para transformar isso para segundos? Essa é a grande questão. O que eu faço? Eu vou pegar 3 e vou multiplicar por 60, ou 60 vezes 3. Então, vamos lá. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18. Então, qual é o nosso total em minutos? 180 minutos. Ou seja, 3 horas são equivalentes a 180 minutos. Aqui comigo.
Então, nós vimos aqui nesse primeiro problema que para transformar esse total de horas em minutos, nós fizemos o quê? Multiplicamos o valor por 60, tá certo? Mas vamos continuar trabalhando as conversões. De olho na tela no nosso próximo exemplo. Nicole estava fazendo o dever de casa e levou apenas 2 minutos para responder a última questão do livro. Esse tempo equivale a, então, letra A, 100 segundos, letra B, 120 segundos, letra C, 150 segundos ou letra D, 160 segundos. Lembrando que o nosso tempo é de quanto? 2 minutos. Aqui comigo. Nesse problema, nós vamos fazer o quê? Transformar minutos em segundos. Como é que eu faço isso, professor? Eu tenho que pegar o valor que está em minutos e multiplicar também por 60 para transformar ele para segundos. De volta ao problema. Então, nós temos quanto? 2 minutos. Então, vamos lá, trabalhar essa medida. Então, nosso valor aqui é 2 minutos. E eu quero transformar esse total para segundos. Como é que eu faço isso? Novamente, vou pegar 60, tá certo? E multiplicar por 2. Tá ok? Por quê? Porque nós queremos transformar 2 minutos. Então, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 6 igual a 12. Ou seja, quantos segundos nós temos? 120 segundos. Olha aí. Muito bem. Então, acabamos de ver que 2 minutos é igual a 120 segundos. Uma outra maneira interessante de perceber isso é que 2 minutos é o equivalente à soma de 1 minuto mais 1 minuto. Vimos na aula de hoje que 1 minuto é 60 segundos. Então, ficaria 60 segundos mais 60 segundos, que também vai dar igual a quanto? 120 segundos. É uma outra maneira de verificar o problema. Aqui comigo. Então, iniciamos a aula de hoje fazendo transformação de horas em minutos e de minutos em segundos. Professor, e o que é isso que está aqui do seu lado? Bom, esse camaradinho que está aqui do nosso lado é o calendário, tá certo? E no calendário nós temos outras medidas de tempo. Como assim, professor? Nós temos os meses, como vocês podem observar, nós temos 12 meses, correto? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, totalizando 12 meses. Ou seja, em um ano, conforme estamos vendo aqui no calendário, esse calendário lindo aqui, nós temos 12 meses. Professor, e os dias? Bom, nós temos quantos dias durante a semana? 7. Quem são esses dias? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Ou seja, no calendário nós temos outras medidas de tempo. E o total de dias de um ano, professor? Nós vamos ver daqui a pouco. Então, de olho na tela. Conhecendo outras unidades de tempo. Bom, um ano tem 365 dias. Um mês tem o equivalente a 30 dias. Uma semana tem 7 dias. E um dia tem 24 horas. Aqui comigo. Nós vimos o seguinte, que um ano tem aproximadamente 365 dias. Professor, mas eu li no livro de ciência que tem algumas horas. Sim, nós estamos usando o valor aproximado, assim como os meses. Não são todos os meses do ano que nós temos 30 dias exatos. Nós temos meses com menos dias de 30 e com mais dias de 30. Só que acontece, para a medida padrão de matemática, considera-se que um mês tem o equivalente a 30 dias. E você vai usar isso na hora de fazer cálculos que envolvam conversões de medida de tempo. Então, de olho na tela, vamos ao nosso próximo exemplo. Larissa fez uma compra pela internet que demorou 2 semanas para chegar. Qual o total desse tempo em dias? 10 dias, 12 dias, 14 dias ou 16 dias? Fazendo uma leitura minuciosa do problema, observamos o seguinte, que o produto demorou 2 semanas para chegar, tá certo? 2 semanas. E ela quer saber o seguinte, qual o total desse tempo em dias? Aqui comigo. Nesse problema, nós temos o seguinte, nós temos que transformar semanas em dias.
É um outro tipo de conversão. Então, você tem que saber qual é o padrão. Quanto vale uma semana? Então, vamos lá. Voltando aqui ao problema. Nós temos 2 semanas para transformar em dias. Então, vamos lá. Primeiramente, temos que entender o seguinte. Quanto nós temos em uma semana? Acabamos de ver que uma semana tem o equivalente a 7 dias. E eu estou pedindo o quê? 2 semanas. Se são 2 semanas, é o equivalente ao quê? 2 vezes o valor de 7. Se uma semana tem 7, 2 semanas vai ter o quê? 7 vezes 2. Qual é esse total? 14 dias. Ou seja, 2 semanas tem o equivalente a 14 dias. Voltando ao nosso problema, a resposta seria o quê? Letra C, 14 dias. Aqui comigo. Então, nós vimos nesse problema o quê? Que 2 semanas são equivalentes a quê? 14 dias. Isso porque uma semana é o equivalente a 7 dias. Tá certo? Vamos ao nosso próximo exemplo. Ana ama ir para seu sítio. Da última vez que foi, ela ficou 3 dias. Esse tempo que Ana ficou no sítio equivale a, letra A, 70 horas, letra B, 71 horas, letra C, 72 ou letra D, 73 horas. Aqui comigo. Nesse problema, nós vamos ter que fazer o quê? Transformação de dias para horas. Também nós temos que tomar muito cuidado, tá certo? Quanto é que nós temos em um dia? Aqui comigo, de volta ao problema. Bom, para resolver esse problema, nós temos que entender o seguinte, ok? Que um dia possui 24 horas. Essa é a medida padrão que você tem que ter em mente. Um dia tem o equivalente a 24 horas. E nós queremos saber o total de quanto? De 3 dias. Como é que eu faço isso? Basta multiplicar por quanto? Por 24. Então, eu vou pegar 24 e multiplicar por 3. 3 vezes 4, 12. Sobe 1. 3 vezes 2, 6. Com mais 1, 7. Ou seja, 3 dias tem o equivalente a quanto? 72 horas. Muito bem. Então, 3 dias tem o equivalente a 72 horas. Aqui comigo. Então, vimos nesse problema que para resolvê-lo eu tive que usar o princípio de que um dia possui 24 horas. Mas nós temos outros tipos de medida também de tempo. Aquelas que geralmente você encontra no colégio. Quais são elas, professor? De olho na tela. Bimestre, semestre e década. Um bimestre é o equivalente a 2 meses. Um semestre é o equivalente a 6 meses. E uma década é o equivalente a 10 anos. Aqui comigo. Professor, eu já ouvi falar de bimestre na minha escola. Sim, nas escolas geralmente se trabalha com bimestres. E o que é um bimestre? O período de 2 meses. Mas algumas faculdades e outras escolas trabalham com o período de semestre. E aí nós temos o quê? Semestre é o período de 6 meses. E geralmente você vê em livros didáticos, né, a questão da década, se passaram uma década, tá certo? E uma década é o período de quanto? De 10 anos. Vamos a um exemplo para elucidar melhor essas medidas. João estudou 3 semestres em uma mesma escola. Esse período corresponde a, letra A, 12 meses, letra B, 14 meses, letra C, 16 meses ou letra D, 18 meses. Aqui comigo. Então, nós vamos ter que transformar o quê? Semestres em meses. Como é que eu faço isso, professor? Bom, vamos atentar ao seguinte. Um semestre é o equivalente a 6 meses, tá certo? De olho na tela. Então, eu quero transformar quanto aqui no problema? Eu quero transformar 3 semestres, tá certo? 3 semestres. O que nós vimos? Que um semestre é o equivalente a 6 meses. Então, eu quero transformar 3 semestres. O que eu faço? Eu tenho que pegar 3 semestres e multiplicar pelo total de quanto tem um semestre.
Se um semestre tem 6 meses, 3 semestres tem 3 vezes 6 meses. E 3 vezes 6 é igual a quanto? 18. Ou seja, o João estudou nessa mesma escola 18 meses. 18 meses. Por quê? Porque um semestre é igual a 6, 3 semestres são iguais a 18 meses. Aqui comigo. Então, nós vimos que as medidas de tempo estão presentes no nosso dia a dia de várias formas. Quando eu transformo horas em minutos, eu estou trabalhando aquelas medidas do dia a dia. O tempo de ir para a escola, o tempo que eu vou para algum lugar, o tempo de festa que durou um aniversário. E nós temos outras medidas, por exemplo, o calendário, para eu ver quanto tempo vai durar um curso, quanto tempo durou o bimestre, quanto tempo demorou determinado evento em um ano, tá certo? Nós temos os dias da semana, que também nós usamos como medida de tempo. E também nós temos medidas especiais, como o bimestre, o semestre, a década, tá certo? São medidas que também fazem parte das unidades de tempo. Qual é a dica que eu dou para você? Quando você for fazer uma transformação, uma conversão de medida de tempo, verifique qual é a medida primária. Então, por exemplo, eu quero transformar hora em minuto. Então, eu tenho que verificar quanto tempo tem uma hora? 60 minutos. Eu quero transformar horas em minutos. E agora, se eu quiser transformar minutos em segundos, bom, eu tenho que atentar aqui. 1 minuto é igual a 60 segundos. Uma semana tem quanto? 7 dias. Um ano tem quanto? 12 meses. Um mês tem quanto? 30 dias. Partindo dessas medidas básicas é que você vai fazer as conversões de tempo, tá certo? Muito bem, chegou a hora do nosso exercitando. Paula levou 2 horas para chegar até a loja que gosta no centro da cidade. O tempo que Paula levou para chegar até a loja equivale a, letra A, 100 minutos, letra B, 110 minutos, letra C, 120 minutos, ou letra D, 140 minutos. Exercitando número 2. Edson fez uma compra que demorou 2 meses para chegar na sua casa. O tempo de espera de Edson equivale a, letra A, 60 dias, letra B, 70 dias, letra C, 80 dias, ou letra D, 90 dias. Exercitando número 3. Rita estudou 3 bimestres para fazer uma prova. O tempo de estudo de Rita equivale a, letra A, 4 meses, letra B, 6 meses, letra C, 8 meses, ou letra D, 9 meses. Aqui comigo. Então, vocês vão resolver o exercitando e daqui a pouco nós voltamos com as resoluções.
Então, meu querido aluno, conseguiu resolver o nosso exercitando? Não? Ficou com dúvida? Tudo bem, a gente vai resolver tudo agora e vai tirar todas as dúvidas, tá certo? Então vamos ao nosso problema número 1. A Paula levou 2 horas para chegar até uma loja que gosta no centro da cidade. O tempo que Paula levou para chegar até a loja equivale a... Veja que todas as alternativas estão em quê? Em minutos. Não é verdade? Ó, minutos, 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 minutos. Então eu já sei que eu tenho que fazer a conversão de 2 horas para minutos. Aqui comigo. Nós vimos na aula de hoje que para transformar hora em minuto eu tenho que fazer o quê? Multiplicar por 60, tá certo? Então, 1 hora equivale a 60 minutos, tá certo? Vamos lá. Então, eu tenho que transformar o equivalente a quanto? 2 horas, tá certo? Então, vimos que 1 hora é igual a 60 minutos. Quanto equivalem 2 horas? Então, para eu fazer o problema, eu tenho que fazer o quê? Multiplicar 60 por 2. Então, vamos lá. 6 vezes 2, 12. 2 vezes 2, 0. Como é que eu faço isso, professor? Vamos lá. Então, 2 vezes 0, 0. 6 vezes 2, 12. Então, dá um total de quanto? 120 minutos. Ou seja, 2 horas são equivalentes a 120 minutos. Muito bem. Ou seja, a resposta é a letra C, 120 minutos. Então, nós vimos aqui nesse problema que 2 horas são equivalentes a 120 minutos, tá certo? Vamos verificar um outro tipo de problema que também envolve conversão de unidades de medida de tempo. Vamos lá, problema número 2. Edson fez uma compra que demorou 2 meses para chegar na sua casa. O tempo de espera de Edson equivale a... Então, observe que esse problema nós temos um tempo em meses e eu quero convertê-lo para dias. Então, o que eu faço aí? Aqui comigo. Nós temos um problema que envolve mês e dias. Vamos lembrar o seguinte, que um mês é o equivalente a 30 dias, tá certo? Vamos lá resolver o problema. Então, eu tenho que transformar 2 meses, tá certo? Vamos lembrar o seguinte, que um mês é o equivalente a 30 dias. E eu quero transformar 2 meses. Como é que eu faço o processo? Eu tenho que pegar 30, que é o que eu tenho em um mês, e multiplicar pelo total de meses, que são 2. Então, 2 vezes 0, 0, e 3 vezes 2, 6. Então, eu tenho um total de quanto? 60 dias. Ou seja, 2 meses é o equivalente a 60 dias. Então, voltando aqui ao problema, então a resposta é a letra A, 60 dias. Aqui comigo. Então, vimos o seguinte, que nesse tipo de problema eu tive que transformar mês em dias, tá certo? Mas lembra que nós temos outras medidas de tempo, bimestre, semestre? Então, essas medidas também podem aparecer em problemas, tá certo? Vamos ao problema número 3. Rita estudou 3 bimestres para fazer uma prova. O tempo de estudo de Rita equivale a... Então, a Rita estudou quanto? 3 bimestres. Olha aqui, ó, bimestres. E nós queremos o quê? Essa medida em meses, tá certo? Então, aqui comigo. Vamos lembrar o seguinte, um bimestre é o período que equivale a quanto? 2 meses. 2 meses, tá certo? Um bimestre, 2 meses. De olho na tela. Então, vamos lembrar sempre, um bimestre é o equivalente a 2 meses. E eu tenho que converter quanto? 3 bimestres. 3 bimestres, olha aqui, ó, 3. Então, para eu fazer, a conta é bem simples. É só eu pegar 3, multiplicar por quanto? 2. E 3 vezes 2 é equivalente a quanto? 6. Ou seja, 3 bimestres é o período que equivale a 6 meses. Então, olha aqui, ó. Fique de olho, olha o olho, fique de olho nessas medidas. Um bimestre é o equivalente a 2 meses. Aqui comigo.
Então, nós vimos aí nos problemas que é possível fazer a conversão de tempo em várias questões. Basta você prestar atenção na medida principal, tá certo? Fique tranquilo na hora de resolver os problemas e fique atento, tá certo? Faça com calma as conversões. Muito bem, então vamos ao nosso resumo do conteúdo. Muito bem, então na aula de hoje nós vimos as unidades de tempo. Professor, ainda estou com um pouquinho de dúvida com relação às unidades de tempo. Muito bem, então vamos a um vídeo que vai fazer o quê? Um resumo desse conteúdo de hoje com todas as medidas de tempo, tá certo? De olho no vídeo. Uma hora é igual a 60 minutos. 1 minuto é igual a 60 segundos. Um ano é igual a 365 dias. Um mês é igual a 30 dias. Uma semana é igual a 7 dias. Um dia é igual a 24 horas. Um bimestre é igual a 2 meses. Um semestre é igual a 6 meses. Uma década é igual a 10 anos. Muito bem, deu para revisar? Vimos aí um resuminho com todas as unidades de medida de tempo da aula de hoje. Lembra que eu falei, tem que prestar bastante atenção nessas unidades de tempo, tá certo? Então, vamos agora às nossas considerações finais. Bom, na aula de hoje nós vimos as unidades de medida de tempo, vimos que elas estão presentes no nosso dia a dia, seja na hora de ir para a escola, seja na hora de olhar que horário vai começar a nossa aula, seja o horário de ver uma festa de aniversário do coleguinha, seja para prestar atenção em relação a alguma atividade que a professora passou e o período dela. Quando você usa o calendário para marcar o aniversário de alguém, tudo isso faz parte das unidades de medida de tempo. Elas são importantes e é interessante você saber como usá-las no dia a dia e nos problemas, tá certo? Vamos encerrar a aula de hoje aqui olhando para o Big Bang, tá certo? Esse relógio famosíssimo, se você quiser, ele está na internet, mais imagens dele. Estude as unidades de medida de tempo em casa, revise e faça os exercícios, tá certo? Então, até a nossa próxima aula, eu espero que você tenha gostado da aula de hoje, ok? Então, tchau, tchau, até a próxima aula.